E então as pessoas não achavam defeito em Jesus, mandavam ele de volta. E até uma hora que ele chega também a Pilatos, onde Pilatos pega e lava a mão. Mas Pilatos faz uma coisa que eu já preguei aqui um dia. Pilatos, ele negocia Jesus. Pilatos, ele negocia a verdade. Ele joga para o povo: quem vocês querem que seja solto? Na Páscoa podia soltar um, ou quem estava preso. E ele colocou ali: solta Barrabás, que era o salteador, que era o ladrão, ou solta Jesus. E é interessante que a mesma multidão que estava lá quando Jesus estava entrando em Jerusalém, na entrada triunfal, a mesma multidão que estava dizendo assim: bendito é o que vem em nome do Senhor, a mesma multidão que estava se alegrando com a chegada do Messias, foi a mesma multidão que disse assim: crucifica-o, crucifica-o. Com medo do quê? Com medo de um sistema, com medo de um governo, com medo de uma opressão que existia naquela época, existe também nos dias de hoje, para que eles não dissessem assim: não vai soltar Barrabás, nós queremos Jesus, nós queremos o Messias. Mas não foi isso que aconteceu. E nessa passagem aqui diz algo interessante que talvez muitos de nós não venhamos a perceber. Presta bastante atenção numa coisa: Jesus está preso, e ele é levado da casa de Caifás para a audiência. Algumas Bíblias diz pretório, que era a casa, esqueci de quem agora é isso, pretório, né? Era a casa de Potifar, Pôncio Pilatos. Pilatos. Algumas traduções dizem que ele estava saindo, depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, que era a casa de Pilatos. Então ele estava saindo de um julgamento, não tinha achado nada nele, estava indo para o outro. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência, ou não entraram no pretório, para não se contaminarem. Se a gente for voltar um pouquinho bastante lá atrás, quando diz lá como se deveria comer a Páscoa, aqueles que tinham a sua vida contaminada pelo pecado, eles não poderiam comer a Páscoa. Então nessa época aqui também, era se preservar também esses costumes. Então as pessoas, para não entrar ali na casa de Pôncio Pilatos, na casa de Pilatos, as pessoas, para não entrar na casa de Pilatos, para não se contaminarem, eles então não entraram na casa, para que eles pudessem fazer o quê? Para que eles pudessem celebrar a Páscoa. Porque senão somente no ano seguinte eles poderiam entrar e celebrar a Páscoa com a sua família, que era aquilo que nós falamos aqui na sexta-feira. A Páscoa não tem nada a ver com coelhinho, nem com ovo de chocolate, nem com nada. Não é pecado comer o ovo de chocolate de maneira alguma. Se vocês acharem que é pecado, pode deixar aqui na igreja, que eu consagro, eu faço uma oferta movida ao Senhor, entregue para Ele, voltada a nós. E aí, a Páscoa era o quê? A Páscoa eles matavam o cordeiro, e aí eles comiam ervas amargas para lembrar o tempo lá do Egito. Eles comiam pão sem fermento para lembrar de ter uma vida sem pecado. E aí então eles chamavam a sua família, chamavam as crianças, os seus filhos, e contavam o Deus que tinha feito um milagre na vida deles. Esse foi o Deus que nos tirou do Egito. Esse foi o Deus que nos libertou das mãos de Faraó. Esse foi o Deus que bradou com o braço forte. Então todos os anos se fazia isso, se juntava a família para contar o que Deus havia feito. Então a Páscoa não era nada disso que a gente vê hoje. Infelizmente mudou-se, todo o sentido, e hoje é uma data comercial, muito mais do que uma data religiosa, uma data espiritual. E então eles estavam se preparando ali para comerem a Páscoa. Eles iam comer a Páscoa. Eles não entraram para não se contaminarem. Presta bem atenção. Com quem que eles estavam na mão? Quem estava na mão deles? Jesus. Quem estava na mão deles? Jesus, ele é o quê? O pão da vida. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus Pascal. Jesus era o Cordeiro da Páscoa. Eles estavam por uma religiosidade, por uma tradição. Eles então, com Jesus do lado deles, indo para ser preso, eles então, pela tradição, não entram para não se contaminarem, para que eles pudessem comer a Páscoa, mas mal sabiam que eles estavam do lado do Cordeiro Pascal, daquele que iria derramar o seu sangue pela própria vida deles também. Ou seja, a tradição e a religiosidade muitas vezes nos atrapalham de viver ao lado de Jesus. Viemos para a igreja, viemos para um culto. Muitos não gostam de perder Santa Ceia, como se perder Santa Ceia fosse um pecado capital. Não é um pecado capital perder Santa Ceia. O problema é perder todos os cultos. O problema é perder uma vida
de entrega a Jesus. Muitas vezes, não estou falando que na ceia que vem não vai aparecer, né? De maneira nenhuma. Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode ficar preso a uma tradição de que hoje é ceia, eu tenho que estar no culto. O que adianta? O que adianta eu comer o pão e eu beber o cálice? Se isso não está dentro de mim, se eu estou por uma tradição ou por uma religiosidade, fazendo algo e sem entender que Jesus muitas vezes está do meu lado. Um pouquinho antes aqui, em Mateus 28, bem depois da crucificação de Jesus, os soldados ali levando ele, uma passagem que sempre me chamou a atenção. E então eles levam Jesus, crucifica, e aí depois que acontece o terremoto, fica tudo escuro, acontece tudo que a gente já sabe ali que aconteceu. Um dos próprios soldados que tinham levado Jesus até para ser crucificado, o próprio soldado que talvez tenha furado o lado de Jesus, ou tenha martelado um prego nas mãos ou nos pés dele, ou tenha dado vinagre para Jesus, não sei. Ele pega e diz assim: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ou seja, depois que já tinha passado toda a oportunidade dele reconhecer, mas por que não reconheceu antes? Por causa do sistema, por causa da tradição, por causa da religiosidade que havia naquela época, ele não poderia fazer isso. Nós vimos no teatro, na Bíblia em São José dos Campos, na quinta-feira, e a passagem que a gente conhece também, quando Nicodemos ele vai de noite ter com Jesus, porque ele era mestre em Israel. Nicodemos sabia da palavra, mas por causa da religiosidade, por causa da tradição, ele não poderia chegar e falar para Jesus: eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus, o enviado de Deus. Então ele vai à noite lá conversar com Jesus, escondido de todas as pessoas. E Jesus fala para ele assim: olha, é necessário nascer de novo. Ele não entende, porque ele estava preso a uma tradição, estava preso a uma religiosidade. Como pode alguém nascer de novo? Como pode alguém voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Nicodemos não conseguia entender aquilo por causa da religiosidade que existia na vida dele. Jesus, quando ele vem, ele não vem para quebrar somente a tradição que estava ali. Jesus vem para mostrar para ele: escuta, existe uma vida além dessa que vocês estão vivendo. Existe algo maior do que isso que vocês estão vivendo hoje. Eu não estou condenando vocês por preservar a tradição, não é isso. Podem continuar preservando a tradição dos seus pais, podem continuar preservando a tradição de Moisés, mas tem algo a mais do que isso. Quando Jesus chega e fala assim: eu não vim revogar a lei, eu vim trazer, a gente costuma dizer, eu vim trazer o coração à lei, vim trazer a alma à lei. E é a mesma coisa aqueles que dirigem na estrada, quando saem aqui mesmo em Campos. Qual é a lei? A lei permitida numa velocidade máxima dentro da cidade, 50 km por hora, não é? Essa é a lei. Quando que a gente passa menos de 50 por hora? Somente onde tem radar. Se nós formos pela Carvalho Pinto, a velocidade máxima permitida é 120. Mas a gente só passa menos 120 onde a gente sabe que tem radar. Então somente onde tem radar a gente diminui a velocidade. Depois passou o radar, a gente aumenta a velocidade de novo. Jesus estava exatamente dizendo isso: não adianta nada vocês fazerem isso. Somente onde tem radar vocês passam para mostrar que vocês estão cumprindo a lei. Na verdade, vocês estão descumprindo a lei durante toda a viagem. Porque onde não tem radar e eu andei a 130 por hora, eu descumpri a lei. Então Jesus estava falando isso para eles: não adianta vocês ficarem fazendo isso, se vocês só fazem as coisas para ser vistos pelos outros. E uma das coisas que me chama a atenção nessa passagem é que essas pessoas estavam com Jesus, estavam com o Cordeiro Pascal, estavam com a Páscoa nas mãos deles, e estavam preservando uma liturgia, uma religiosidade, para que eles pudessem participar da Páscoa. Muitas vezes a gente não sabe disso, mas o nome da pessoa que está do nosso lado, ele se chama tradição e religiosidade. Sabia disso? Muitas vezes a pessoa que está do nosso lado, ele é o nosso radar. E a gente só faz as coisas certas quando a gente está perto dele. A gente só faz as coisas certas quando tivesse um radar na porta da igreja. Quando eu entro dentro da igreja, aí eu faço as coisas corretas. Aí, como disse o pastor Júlio, eu levanto a minha mão, eu pulo, eu adoro, eu abraço o meu irmão, mesmo que eu não queira, mas eu tenho que abraçar, porque se eu não abraçar, o que os outros vão pensar de mim? Que eu estou com alguma coisa contra ele.
E eu não posso ter alguma coisa contra ele. Na verdade, eu posso ter alguma coisa contra alguém, que eu não posso ficar contra alguém. Eu posso chegar nele e falar assim: olha, aconteceu isso, você me perdoa, como foi falado aqui já. Então muitas vezes o nosso irmão que está do nosso lado, ele é o nosso radar. E então nós começamos a viver uma vida onde nós queremos mostrar algo para as outras pessoas, mostrar algo para a tradição, mostrar algo para a religiosidade. E a gente acaba vivendo uma vida de mentira. A gente acaba vivendo uma vida de religiosidade. Gente, eu já fui católico, e pasmem vocês, eu já fui até coroinha. Tenho prova. Tem 2 fotos de coroinha na igreja católica. E não existia nada mais, e alguns aqui devem ter sido também, nada de mais religioso, eu estou falando isso para vocês compararem, de que você ir numa missa. Não era não? A missa tinha que ir. O Daniel era coroinha também, junto comigo. A missa, você ia no domingo de manhã, para cumprir uma religiosidade, porque tinha que ir, e depois da missa, faz o que você quiser. Existe a quarta-feira de cinzas, exatamente para quê? Para purificar os pecados do carnaval. Ou seja, então pode fazer o que você quiser no carnaval, chega na quarta-feira, você toma cinza na sua cabeça, está purificado. Existe agora a quaresma que é feita, e é muito bonita a atitude deles. Alguns perguntam assim: mas vocês não fazem, o que vocês acham? Eu falo assim, eu acho muito legal. São 40 dias que eles se guardam, que eles jejuam, e somente amanhã é que vão poder comer carne, ou hoje à noite, não me lembro. Isso é muito bonito, mas isso só acontece uma vez por ano. Quando chega amanhã, aqueles que não comeram carne durante os 40 dias e não beberam, quando chega amanhã eles entortam o caneco, e aí já era. Não é não? Eles bebem por 40 dias. Minha mãe diz algo interessante. Ela falou assim: por que não bebe só um dia e fica 364 sem beber? Não é não? Seria melhor. Bebe só um dia, tudo que tem para beber, fica 364 sem beber. Porque eles fazem o inverso. Aí fica 40 dias sem fazer nada, absolutamente nada. Estou falando de família minha, não estou falando da família de ninguém não. Então, quando chega nesse dia, eles fazem tudo que não puderam fazer. Adiantou alguma coisa? Não adiantou absolutamente nada. E então, o que a gente precisa aprender a viver é a viver uma vida minha, a viver uma vida só sua, sem se importar com a religiosidade, sem se importar com a tradição, apenas entendendo que Jesus ele está do meu lado. E quantas coisas e quantas situações nós perdemos na nossa vida discutindo sobre tradição. Isso pode, isso não pode, aquele está errado, aquele está certo, porque ele agiu dessa maneira, deveria ter agido dessa. E a gente começa a causar um monte de coisa. E Jesus fica onde? Onde Jesus fica? Talvez viemos empurrados para a igreja, talvez ficamos empurrados durante uma semana, 2 semanas, não sei. Talvez cumprimos atos religiosos e tradicionais, mas dentro de nós não estamos bem, dentro de nós não é isso que nós queremos fazer. Aqui em Mateus capítulo 7, do 1 ao 5, diz algo interessante. Mateus 7, do 1 ao 5, diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. É quando a gente fala alguma coisa de alguém, e aí passa um tempinho, com certeza alguém vai falar a mesma coisa de nós. E por que reparas tu, aqui que eu quero que a gente entenda, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ele está falando assim: por que você fica olhando para a vida dos outros, para você se mostrar ou se moldar como uma pessoa certa em Jesus? Por que a gente tem a mania de ficar comparando a nossa vida com a vida dos outros? Por que a gente tem a mania de ficar olhando para a vida dos outros porque a gente faça igual ou faça diferente daquilo que eles estão fazendo?
Aqui está dizendo assim: por que você repara no arqueiro que está no olho, no cisco que está no olho do seu irmão, e fica falando assim: ah, está vendo aquele lá? Está vendo aquele outro? Está assim, está assado, está desse jeito, está do outro. E a gente não percebe que tem uma trave nos nossos olhos. Agora, tem uma coisa interessante quando diz respeito a isso. Quem de nós, quando existe uma pedrinha no nosso olho, consegue tirar sozinho? É muito difícil. A gente precisa chamar alguém e falar assim: escuta, vê o que tem no meu olho e tira para mim. Ou seja, me ajuda a sair dessa. E aí só depois eu posso falar assim: agora tem um no seu também, eu posso te ajudar a sair. Agora é para nós fazermos isso. Por que nós queremos sempre ter que ficar nos afirmando em cima de um púlpito, ou embaixo, ou na porta, ou servindo a ceia, seja lá o que for? Por que a gente tem que ficar em cima de uma religiosidade querendo mostrar algo que nós não somos e talvez nunca vamos ser? E que as pessoas muitas vezes não entendem é que nunca talvez vamos chegar a ser um pregador de renome ou um cantor de renome, e isso não é menos honra de maneira alguma. Não é menos honra de maneira alguma. Eu tenho uma pregação que eu falo sobre as pessoas que não têm nome na Bíblia. Tem algumas pessoas na Bíblia que não têm nome. Por exemplo, a jumenta que foi ali emprestada por Jesus para que ele entrasse em Jerusalém. O dono não vai citar. Eu até falo assim: depois que Jesus montou nela, deve ter ficado valendo uma fortuna. Quando Jesus vai celebrar a Páscoa, a ceia, ele fala assim: ó, vai na casa, em tal casa assim, esse assado, que já está tudo preparado lá. E lá nós vamos comer a ceia, mas não fala de quem é a casa. E eu digo que até talvez a foto da Santa Ceia tenha sido tirada nessa casa, né? Não tirou, porque não tinha lá naquele tempo, né? Mas talvez uma pintura, alguma coisa, tenha saído da casa desse homem. Qual era o nome dele? Não tinha. O menino que foi usado para que o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos pudesse ser feito. O menino estava passando por ali. Qual era o nome desse menino? Agora, quem de nós estaríamos dispostos na história a ser esse menino que só carregava a sacolinha e passava perto deles? Quem de nós? E o nosso nome, a gente ia olhar o livro lá depois, mas meu nome não está aqui. Porque muitas vezes estamos presos na tradição e na religiosidade de querer ser alguém e esquecemos onde fica Jesus. Onde Jesus entra na minha história e na sua história. Não seria muito mais fácil nós sermos reconhecidos como homens e mulheres que andávamos e falávamos de Jesus o tempo todo? Não importa o que a gente fizesse, não importa os milagres que acontecessem, mas sempre o nome dele ia estar vinculado, ou sempre o nome dele ia estar acima dos nossos nomes ou das nossas vidas. Não seria muito mais fácil isso? Muitas vezes brigamos, ficamos brigados por causa de Jesus. Porque se não tivesse igreja, a gente não ia ter confusão por aí. Ia ficar cada um na sua casa. Daí quando Jesus morre, acaba tudo. Não tem mais por que brigar. Por que eu vou discutir? A maioria das coisas que aconteceram aqui, quando os fariseus, os saduceus chegavam, eles discutiam. Escuta, por que não pode isso? O Senhor curou ali um doente no dia de sábado. O Senhor fez um milagre num dia que não poderia ter feito. Os seus discípulos, quando vão comer, não lavam as mãos. E aí Jesus chega e fala assim: escuta, vocês estão preocupados com isso? O problema não é lavar a mão. O problema não é isso. Pode até ter alguma bactéria, alguma coisa ou outra, né, nos dias de hoje aí. Mas Jesus fala assim: o problema não é esse. O problema não é o que entra pela boca. Vocês estão muito preocupados com aquele que entra. Vocês estão muito preocupados com a aparência. O problema é o que está dentro de vocês e sai. Esse é o maior problema. O que está dentro de vocês e sai. Então você pode comer com a mão suja, pode comer o pão no chão do jeito que você quiser comer. Isso aí não vai ter problema nenhum. O problema é, se você come pão sujo ou pão limpo, o que sai de dentro de você? É isso que Jesus estava ensinando. E mesmo nessas passagens, Jesus estava onde? Jesus estava no meio deles. A alegria, a salvação, o Messias que eles tanto esperavam, estava no meio deles. E eles faziam o quê? Desviavam o foco de Jesus para fazer outras coisas. Eu queria só ler com vocês Colossenses capítulo 3. Nos ensina algumas coisas. Não dá para a gente ler tudo.
Colossenses capítulo 3 diz assim, presta bem atenção. Quantos aqui foram ressuscitados com Cristo? Todos nós somos. Então diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas da onde? Da onde? Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas da onde? Nas coisas da onde? Do alto, do cimo, né? Não nas que são aqui na terra. Não porque o irmão fez isso ou fez aquilo, ou porque fulano de tal está fazendo isso ou está fazendo aquilo. Pensai nas coisas que são do alto. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Continua dizendo assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Continua dizendo assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por eles graças a Deus Pai. Amém? Aqui a palavra de Deus está dizendo assim, se nós já morremos com Cristo, como a Ângela morreu aqui hoje, e ressuscitou, tem uma nova vida, por que a gente ainda fica sendo como a gente era antigamente, antes de entrar na igreja, ou antes de conhecer Jesus? Por que a gente ainda traz as coisas que ficaram lá do passado para os dias de hoje? Por que a gente não consegue entregar realmente a nossa vida e fazer como está dizendo aqui, a paz de Cristo seja o árbitro em nosso coração, ou seja, deixa Cristo decidir o que eu devo fazer na minha vida. E quando eu tiver paz, eu peço perdão. Quando eu tenho paz, eu amo. Quando eu tenho paz, eu consigo conversar. Quando eu tenho paz, eu consigo fazer com que a palavra de Deus ela realmente se cumpra na minha vida. Onde há o Espírito do Senhor, a Bíblia diz que é o quê? A liberdade. O pastor Júnior disse aqui, nós temos liberdade de sair do nosso lugar e abraçar todas as pessoas. Nós teríamos essa liberdade de chegar livremente, ou de repente olhar para alguém e dizer assim, esse aqui vai ser duro de abraçar, ou essa aqui vai ser difícil de abraçar. Mas a palavra de Deus está dizendo que onde há o Espírito do Senhor, ali é o quê? A liberdade. Perdemos muito tempo pensando em coisas que não deveríamos pensar. Eu estou lendo um livro que diz assim, que o ser humano ele tem cerca de 60 mil pensamentos por dia. 60 mil pensamentos por dia. E sabe quantos mil pensamentos nós repetimos no outro dia? 57 mil pensamentos.
95% dos pensamentos que nós tivemos hoje, nós vamos levar ele para amanhã. E somente vamos renovar 3.000 dos nossos pensamentos. Muito pouco. Somente 5% dos nossos pensamentos vão ser renovados. Agora presta bem atenção. Pensai nas coisas que são do alto. Buscai as coisas que são do alto. Não tem nada aqui nessa terra que vai nos satisfazer. Sabia disso? Não tem nada. Não tem salário bom, não tem carro bom, não tem casa boa, não tem vida boa, não tem nada disso que vai nos satisfazer. Não é pecado ter nada disso, nem lutar por isso. Agora, quando a nossa vida está em Cristo, aí eu consigo com que isso seja um equilíbrio daquilo que eu tenho para fazer. Pensai nas coisas que são lá do alto. O irmãozinho fez alguma coisa para você, ou a irmãzinha fez alguma coisa, não fica pensando por que ela agiu assim, não, ou ele agiu. Pensa nas coisas lá do alto. O que o Espírito Santo está falando? O que o Espírito Santo está ministrando no meu coração, no seu coração? Busque as coisas que são lá de cima. Nós vamos ser pessoas muito mais nobres. Nós vamos ser pessoas muito melhores se nós colocarmos essa palavra em prática. E não deixarmos que a tradição e a religiosidade muitas vezes nos impeça de saber que Jesus está no nosso meio e a gente não consegue adorar Jesus. A gente não consegue agradecer Jesus. A gente não consegue ser alegre por estarmos no culto de Santa Ceia, ou por estarmos no culto de sexta-feira ou no culto de domingo. Nós não conseguimos ter liberdade em saber que nós podemos chegar até aqui e adorar o nome do Senhor. Nós temos liberdade de vir para a igreja. Nós temos liberdade de carregar uma Bíblia. Nós temos liberdade de olhar para a cara do outro. Nós temos liberdade de ir na rua cumprimentar. Paz do Senhor, irmão. Deus abençoe. Nós temos liberdade em Cristo. Tem mais de 100 milhões de pessoas no mundo que não podem fazer o que eu e você fazemos, porque eles vão ser presos. Tem mais de 100 milhões de pessoas no mundo que hoje alguns deles estão presos porque não podem falar o nome de Jesus. E nós temos a liberdade. Eles estão clamando, loucos, clamando, desesperados, para que esse regime opressor acabe, para que eles possam dar um grito, para que eles possam abraçar as pessoas, para que eles possam dizer que eles amam a Jesus. E nós que temos essa liberdade muitas vezes deixamos de lado, porque o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, como que eu vou ser visto pelas pessoas, não importa. Para encerrar aqui João 19:20. Assim, logo em seguida que Jesus ele é crucificado e passa os 3 dias, ele ressuscita. Diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 20, versículo 19 e 20. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, com medo da tradição, com medo da religiosidade, veio Jesus, pôs no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Amém? O que os discípulos fizeram? Os discípulos fizeram o quê? Ah, gente, com essa cara feia, olha para o cara do seu irmão e fala: os discípulos se alegraram. Não, não faz rindo não, faz um cara feio. Faz um cara bem feio para ele. Os discípulos se alegraram, porque Jesus estava onde? Onde Jesus estava? Onde Jesus estava, gente? No meio deles. Amém? Amém. Jesus está lá fora, para fora da porta da igreja. Jesus está aqui. Amém. Jesus está onde? Amém. Jesus está no nosso meio, amém? Você pode se alegrar por isso nessa noite?